Deus seja sempre louvado. O Senhor me trouxe a sua palavra neste domingo, dia 22 de janeiro de 2023, no Salmo 139. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus, que pela sua palavra somos fortalecidos a cada dia. O salmista Davi escreve estas palavras guiadas pelo Espírito de Deus, mostrando a onisciência do Altíssimo, a sua onipresença, o seu poder de nos conhecer por dentro e por fora. O homem vê o exterior como Samuel, quando entrou na casa de Jessé, o belemita, e apenas viu o exterior dos filhos de Jessé, e até que precipitado já ia escolhendo algum, pela sua força, pela sua robustez, talvez pelas suas belezas. Mas Deus falou no coração de Samuel: Samuel, o homem vê o que está diante dos teus olhos, o homem vê o que está diante de si, fisicamente, mas Deus vê o coração. Neste salmo diz a palavra de Deus que a palavra não saiu da boca, mas o Senhor
tudo conhece. Tudo Ele conhece. Versículo 4 diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Por isso que o Senhor Jesus diz na oração, para que as nossas palavras não sejam vãs repetições, porque o Senhor tudo conhece. Ele conhece a nossa sinceridade. Se a hora que vamos dobrar o joelho, estamos abrindo a boca de sono, pensando em outras coisas, preocupado com outras coisas, ou se estamos realmente dedicando o nosso tempo a Deus naquele momento. Tudo o Senhor conhece. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pela nossa sinceridade diante do nosso Deus que teremos as respostas na nossa vida. E aqui Davi descreve a onisciência de Deus. Quando nós éramos um embrião no ventre da nossa mãe, entretecido ali, toda a nossa história já estava escrita, toda a nossa trajetória, o que nós iríamos passar aqui nesta terra, já está determinado por Deus. Ele já escreveu como a pena na mão de um destro escritor, ele já escreveu toda a trajetória da nossa vida. Ele já escreveu toda a tua história, ouvinte, meu irmão e minha irmã. Toda a tua história já está escrita por Deus. O que você tem que passar é você que vai passar. A caminhada que você vai percorrer nesta terra, a distância, o tempo, os anos, é somente tua. É como as nossas digitais das mãos. Todo mundo tem digitais, bilhões de pessoas do mundo inteiro, mais de 8 bilhões, têm digitais nas mãos e nenhuma delas são iguais. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão por Ele contados. A Bíblia diz em Jó que Ele conta os nossos passos, que Ele chama todas as estrelas pelos seus nomes. Cada estrela que existe no céu, Deus chama pelo seu nome. Se Deus tem a preocupação, o cuidado de cuidar de todas as estrelas dos céus, de conhecê-la por todos os seus nomes, quanto mais nós, homens de pequena fé, que Ele fez do pó da terra e soprou no primeiro homem, Adão, o fôlego de vida e nos fez alma vivente. Você que tem o fôlego de Deus dentro de você, você que respira, este fôlego que está dentro de você, foi Deus que te deu. Você sabe por que você está de pé? Porque Deus te colocou de pé. Porque você acordou hoje? Porque foi a força de Deus, por Ele nós existimos, movemos e andamos. Nós vivemos por Deus. Estamos de pé por Deus, porque quantas pessoas que já partiram e já morreram em acidentes, por doenças, pela pandemia e por tantas outras coisas, e Deus tem te conservado em vida. Não rompeu nenhuma artéria dentro do teu cérebro. Não rompeu nenhuma artéria dentro do seu corpo, no seu coração. Porque Deus tem te sustentado. Porque a onisciência de Deus está te guardando, está te conservando. E aqui o salmista diz que a palavra não saiu da sua língua, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Sem que haja uma palavra, sem que você precise falar alguma coisa. Quando nós chegamos diante de Deus para orar, nós não falamos nada ali antes de orar, mas Deus já sabe o que a gente vai dizer. Deus já sabe as palavras que vão sair da nossa boca. Deus conhece tudo. Mas por que devemos abrir a nossa boca e pedir? Porque isso sim que significa a nossa submissão a Deus. Nosso reconhecimento de saber que Ele é Deus e que nós é que precisamos dEle. Deus, Ele nos quer a cada dia buscando. Ele não quer que a ovelha vá para outro lugar. Ele não quer que a ovelha ande por lugares
perigosos, em que os lobos atacam as ovelhas, roubam as suas lãs, a machuquem. E o lobo ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar, devorar. E a ovelha, ela se submete a Deus. A ovelha, ela se submete ao pastor. O pastor cuida das ovelhas e elas ouvem a sua voz e lhe submetem porque elas são mansas, são dóceis. Onde está cheia de carrapicho, o pastor vai lá e tira os carrapichos, tosa a lã da ovelha, faz a tosagem, tira a sua lã, cuida dela. Assim Deus faz conosco. Ele cuida de cada um de nós, para que o mal não venha nos levar, para que o mal não venha nos levar para outros caminhos longe de Deus. Esta onisciência de Deus é quem nos guarda. Esta onisciência de Deus é que nos conhece por dentro e por fora. Mas Deus, ele nos quer sempre diante de ti, sempre diante dele, buscando a sua face em oração, buscando o Deus vivo. Davi escreve este salmo, as suas palavras ali escritas. Imagina a maravilha que ele não teve da parte de Deus, de revelar essas grandezas, escrever essas grandezas guiadas pelo Espírito de Deus. Somente escreve isso, essas palavras, aquela pessoa que é inspirada por Deus e que anda com Deus. E Davi era um homem que agradava a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus lhe confiou estes salmos. Ele escreveu estas palavras, escreveu muitos salmos da Bíblia. E aqui ele descreve o poder do nosso Deus. Senhor, tu me conheces, tu me sondas e me conheces. Deus está sondando o teu coração. Deus está esquadrinhando o teu coração, porque Ele te conhece. Ele te conhece por dentro e por fora. Sabe tudo o que você já passou na tua vida, das perseguições, o desprezo que você sofreu, as dores, do desamparo, os traumas na tua vida. O Senhor tudo conhece. Ele é o oleiro, nós somos o vaso nas mãos dele. Ele está te moldando a tua vida. Ainda que o vaso quebrou na mão do oleiro, ele pegou aquela mesma massa, ele não pegou uma massa diferente. Ele nem untou uma outra massa com aquela massa que se quebrou. Mas ele usou a mesma massa e fez um outro vaso. Ele vai usar a mesma vida sua para te fazer uma pessoa melhor, para te fazer uma pessoa que já passou por tanto sofrimento lá atrás. E Deus vai te fazer uma pessoa melhor, um vaso novo, um vaso de honra, para que Ele possa colocar o seu azeite, derramado o seu Espírito Santo sobre a tua vida. Porque Ele conhece e sabe do teu sofrimento, daquilo que você passou lá atrás. Eu não te conheço, ouvinte. Eu nem sei quem é você que está ouvindo. Eu nem sei da tua vida, da tua dor. Mas Deus conhece o teu caminhar. Deus conhece o teu assentar e o teu levantar. Às vezes que você levanta pelas madrugadas para sair correndo para ir trabalhar, para sair correndo aí neste sítio que você mora, para trabalhar logo pela madrugada, para tirar o leite, para cuidar dos animais. Deus conhece a tua necessidade. Você que trabalha de madrugada, que pega o trem, que pega o metrô em São Paulo ou nas grandes capitais, que pega os ônibus, que sai debaixo de chuva com o seu guarda-chuva muitas vezes até quebrado, com o seu sapato furado, e chega no seu trabalho com a sua roupa toda molhada. Deus conhece o teu sacrifício.
Ele conhece o teu levantar, sabe da tua aflição, sabe da luta que você passa para poder ganhar o pão de cada dia. Mas recorra a Deus, aquele que tudo pode. Derrama o teu coração perante Ele, faz como fez Ana. Derrama o teu coração perante Deus e fala: Senhor, muda a minha vida, Pai. Muda a trajetória da minha vida, ainda que Ele tudo conhece, que Ele sabe do teu sofrimento, da tua dor, mas Ele quer nós nos pés dEle, como aquela mulher cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada que sofria. E ela falou que os cachorrinhos comiam das migalhas que caíam da mesa dos seus donos. E aquela mulher se fez como um cachorrinho diante do Senhor. Se humilhou nos pés do Senhor. E aquela humilhação para o Senhor Jesus Cristo, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Por que foi grande a fé daquela mulher? Por causa da sua humilhação. Porque aquela mulher se humilhou diante do Senhor Jesus. Beijai o filho para que ele não se irrite. Deus nos quer, irmãos. Quanto mais próximos dos pés do Senhor estamos, como diz aquele hino, aos pés de Cristo estamos, perante Ele estamos, aos pés de Cristo. Quanto mais estamos nos pés de Cristo, do onisciente Deus, um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Quer mudar a tua vida? Busque a Deus. Quer mudar a tua história, o teu sofrimento? Busque a Deus. Não é que Deus vai tirar todo o nosso sofrimento, não. Ele vai nos provar nesta terra. Ele não vai deixar nossa vida larga, sem problemas, sem provações. Não é isso. Mas o Senhor vai nos ajudar em muitas coisas que nós não recebemos, não conseguimos, não mudamos a nossa vida porque não buscamos a Deus com lágrimas, com quebrantamento, com aquela vontade, sabe aquela vontade que você tinha, que nós tínhamos quando éramos do mundo, que íamos para danceterias, para clubes e ficávamos ali a noite inteira dançando, a noite inteira ali perdendo nosso tempo, a nossa noite, e não fazemos isso para Deus? E não buscamos a Deus com lágrimas, com horas, orando, louvando o Senhor, cantando hinos, buscando a Deus? Senhor, eu desejo a tua presença, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Deus quer de nós isso, essa busca incessante, porque Ele tudo conhece, Ele sabe até da preguiça que temos, Ele sabe até da abolição, tudo, das preocupações, da falta de interesse. Por isso Deus, Ele nos quer para si, porque tudo Ele conhece, tudo Ele conhece, e Ele nos quer, que nós o busquemos de todo o nosso coração, sem que haja uma palavra na minha língua. A oração do pensamento, como Ana orava sem palavras, balbuciava, ainda que o sacerdote do templo ali achava que ela estava embriagada, mas estava ali nos pés de Deus, clamando aquele que tudo pode. Uma mulher que era estéril, não podia gerar, era provocada pela outra, por Penina, mas aquela humilhação, Deus usou Penina para levar ela à oração. Muitas vezes Deus vai colocar alguma penina, vai colocar alguma coisa, alguém para te tirar, te provocar, alguém para tirar a tua paz no seu trabalho, em qualquer lugar, alguém para te tirar a paz, te provocar, te humilhar, para que através dessa penina você possa buscar a Deus com fervor. E foi o que Ana fez. Ana não ficou chorando pelos cantos, mas Ana ia ao templo de ano em ano. E ali ela perseverou na oração. Perseverou na oração. Aqueles 120 que estavam ali naquela casa no dia de Pentecostes e que oraram ali, oraram, perseveraram na oração, oraram todos os dias, perseverando ali, diz a Bíblia, unânimes, mesmo espírito de oração entre eles, até que Deus enviou do céu o Espírito Santo de Deus. E eles foram cheios do Espírito de Deus, mudaram a sua vida, por quê? Perseveraram. Eles perseveraram em buscar a Deus.
E Davi diz aqui a palavra de Deus que sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste entre mim a tua mão. Olha a proteção de Deus na vida de Davi. Guardado por Deus nas suas guerras. Certa vez ele podia tirar a vida de Saul, mas ele pegou um pedaço da sua veste. Davi podia matar ele, Saul poderia matar ele, como tentou várias vezes, ferir ele com flecha, mas ele se desviava. Deus guardando ali Davi. Então Deus é aquele que nos guarda, que nos protege com os seus santos anjos, que acampa ao nosso redor. E aqui Davi descreve que tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Ele mostra a grandeza de Deus. É como se ele entrasse no mundo de Deus, no mundo invisível espiritual, tentasse descrever as grandezas que ele tinha com Deus, na sua mente, no seu espírito. A alegria que ele pede ali no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da salvação, essa alegria que ele sentia antes com Deus. É nessa alegria que ele está escrevendo esse Salmo 139, contando a onisciência de Deus, que Deus sabia quando ele estava ali naquele pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, Jessé Belemita. E Deus sabia, e Deus o conhecia, e o revestiu de poder. O Espírito de Deus se apossou de Davi, ele matou um leão, depois matou um urso. E depois, certa vez, os filisteus ali afrontando o exército do Deus vivo, ele diz: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E com uma pedra acertou a cabeça do gigante Golias e o derrubou por terra. Pelo poder de Deus. A onisciência de Deus já conhecia Davi, porque Deus já havia separado Davi para a obra, separado Davi para este ministério. Ele estava lá sendo exercitado no pasto, cuidando das ovelhas, enfrentando feras. E ali Deus estava fortalecendo ele. Deus coloca as provas na nossa vida para nos fortalecer. É como um atleta que tem que se preparar para ficar forte, para enfrentar os obstáculos, porque o apóstolo Paulo diz que todos disputam o prêmio, mas um só é que leva. Não é todos que levam o prêmio. Ainda que tenha o primeiro, segundo, terceiro lugar, mas quem ganha o primeiro prêmio é o melhor. É o melhor atleta ali. Então o atleta ele se prepara para vencer. É o treinamento de Deus, é como uma faculdade. A pessoa estuda para poder passar no vestibular, para fazer esta faculdade com toda a dedicação. Assim Davi estava sendo treinado por Deus ali no pasto da vida. Certa vez ele queria guardar a arca na casa, no seu palácio, e Deus falou: Davi, eu te conheci no pasto, atrás das ovelhas. Davi, eu conheço a tua vida. Você quer guardar a minha arca no teu palácio? Eu é que te guardo. Eu é que te escolhi. Eu é que te coloquei nesse palácio. E a maior maravilha de Davi, meus irmãos, não foi o palácio da vida, não foi as grandezas que ele tinha materialmente falando, mas a maior riqueza de Davi foi a presença de Deus. A maior riqueza de Davi foi ter conhecido a Deus, ainda que ele pecou, que ele transgrediu a lei de Deus, que ele foi humilhado, que ele caiu em transgressão, cometendo adultério com Batseba. No Salmo 51, Davi se arrepende amargamente. Davi se arrepende amargamente e pede para Deus lhe dar a alegria da salvação. Ele pede para Deus não lançar ele fora da sua presença e nem retirar dele o seu Espírito Santo. Este salmo, meu irmão, no versículo 15 diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Deus conhecia cada ossinho ali de Davi.
Ele conhece cada ossinho nosso. Quando a gente estava ali no útero da nossa mãe, dentro daquela bolsa, estávamos sendo alimentados pelo cordão umbilical e estávamos ali guardados dentro daquela bolsa d'água. Os ossos foram crescendo, a mãozinha bem pequenininha, o pezinho bem pequenininho. Foram formados dia após dia durante o tempo da gestação de 9 meses. Os ossinhos, Deus cuidando de tudo, cuidando de toda a estrutura. Deus está cuidando da tua vida espiritual. Os teus ossinhos estão fraquinhos. Você está começando a caminhar agora, está gatinhando, mas Deus ele está te fortalecendo. Ele está engrossando os teus ossos como de um tutano, está fortalecendo os teus ossos como de um rinoceronte. Deus está te fortalecendo a tua estrutura. Ele leva nós para lugares longes, Ele nos leva para os vales, Ele nos leva para os desertos da vida, para enfrentarmos escorpiões e pisarmos serpentes e escorpiões, para fortalecer a nossa estrutura espiritual. Ele está te fortalecendo os teus ossos que agora estão fraquinhos, não aguentam um vento, não aguentam um sopro que perde a estrutura, que quebra. Mas com o tempo Deus vai te fortalecendo, vai te deixando forte e vai fazer a tua testa como de ferro, como Ele fez com Ezequiel. Ele vai te fortalecendo com as pedradas da vida que você tem levado. A tua estrutura hoje é frágil. Hoje você está apenas experimentando leite genuíno espiritual, mas depois você vai experimentar o alimento sólido que vai te dar saúde espiritual, vigor, força nesta guerra. E os ossos eram tão fraquinhos. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, os olhos de Deus. Glória a Deus nas alturas. Os olhos do Todo-Poderoso percorrem toda a terra, mas repousam sobre os justos. Deus repousa sobre os justos, sobre aquele que não difama o seu próximo com a sua língua, sobre aquele que não faz males, porque aquele que faz males, ele esconde o seu rosto, ele desvia os seus olhos, mas aquele que pratica o bem, os seus olhos repousam sobre o justo. Ele percorre toda a terra com os seus olhos, procurando alguém que faça o bem, procurando alguém que lhe agrade. Agrada a Deus, meu irmão. Agrada a Deus, minha irmã. E a tua vida vai ser transformada. Enoque andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Tanto que Enoque agradou a Deus. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. Ele está vendo o teu corpo espiritual. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Foi Ele que te levou, ouvinte. Ô meu irmão, ô minha irmã, foi Ele que te levou no batismo. Foi Ele que cercou o teu caminho por trás e por diante. Ele te cercou, Ele usou alguém para falar com a tua alma. Ele usou até o rádio, a televisão, a internet. Usou alguém, usou um profeta, um servo do Senhor para falar com você. Ele cercou os teus caminhos, como Ele cercou Paulo no caminho de Damasco. E ali o cegou, para que ele fechasse os seus olhos para o mundo. Depois de 3 dias, ele abriu os seus olhos e caíram as escamas e ele viu. Ele enxergou de uma outra maneira a vida. Deus é que te cercou. Cercou os teus caminhos. Agravou os teus grilhões. Por que Ele te cercou com um muro alto? Porque você estava vivendo na iniquidade. Você estava praticando pecado. Você estava vivendo na fornicação, naquilo que é imoral, que é imundo. E Deus cercou os teus caminhos, agravou os teus grilhões, te cercou com um alto muro. Por isso que a tua vida está angustiada. Você sabe por que a tua vida está angustiada? Você sabe por que você está cada vez mais no lamaçal do pecado? Porque você não luta para deixar.
Porque você não busca a Deus. Porque você não pede que alguém te lance uma corda feita de trapo para te tirar deste calabouço. Porque você não pede ajuda, não busca. Não busca a Deus. E você que está nessa situação, outra situação, você sabe por que você está nessa situação? Você sabe por que Deus cercou os teus caminhos? Porque você vive na prática do pecado. Deixe o pecado que tão de perto te rodeia. Na vossa luta contra o pecado, não resistisse até o sangue. Resista até o sangue. Lute contra isso. Levante a tua mão. Levante a tua mão fraca, os teus joelhos desconjuntados, e volte para o teu Deus. E arrependa do teu pecado. Arrependa do teu pecado. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Eu bem sei que pensamentos eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele vos não ouça. Então Deus, Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Mas se vivemos no pecado, na iniquidade, tudo isso se perde. Em Deuteronômio 28, está ali escrito no livro de Moisés, as bênçãos da obediência e a maldição da desobediência. Ali fala até sobre o síndrome do pânico, na desobediência. Síndrome do pânico, que a pessoa vai ter medo de tudo. Angústias, dores na alma, até doenças que não estão escritas ali. Porque o pecado, ouvinte, ainda que talvez muitas igrejas não falam mais sobre o pecado, até mudou a palavra, né? Tem algumas igrejas que falam até que é falta, erros, mas não fala mais a palavra pecado, iniquidade, transgressão. A palavra pecado continua sendo pecado. E se vivemos na prática do pecado, a nossa vida só vai se arruinar. Se vivemos na prática do pecado, estaremos sendo iníquos. Porque a iniquidade é a prática do pecado. É pecar, o mesmo pecado todo dia. É o pecado de estimação. E aquele que vive no pecado, aquele que peca para de orar. E aquele que ora deixa de pecar. Quem vive no pecado não tem prazer em orar. Porque a mente já está cauterizada, está suja. Tem malícias. E o que diz a Escritura, meus irmãos? Mortificai as obras da carne. Aquele que está com Cristo crucificou as obras da carne. Então o pecado, ele traz consequências gravíssimas, traz morte espiritual. Por isso que Davi recorreu a Deus com urgência. Davi ali, ele rasga o seu coração diante de Deus. Rasga as suas vestes espirituais, a sua alma diante do Senhor. Ele pede para Deus criar nele um coração novo, um coração puro. E renovar um espírito reto nele. Porque ele entendeu a necessidade do perdão. O Salmo 32 diz que ele estava com a sua vida em sequidão de estio. Até que ele confessou o seu pecado, ele correu com urgência para confessar o seu pecado, para se limpar diante de Deus, para consertar a sua vida diante do Senhor. E aquele que deixa o Senhor, a palavra de Deus diz que o seu nome será escrito no chão. Será humilhado, envergonhado. A nossa justiça é como um trapo de imundícia.
Hoje Deus quer uma nova aliança. Hoje Deus quer um concerto com a tua vida. Deus te trouxe para ouvir esta palavra. Uma palavra que traz cura espiritual. Uma palavra que levanta o caído. O bom samaritano está passando hoje na tua vida. Ele está te tirando ali da rua onde você estava caído. Está estendendo a tua mão para você, te levando na hospedaria e tratando com as tuas feridas. Ele está tratando dos teus pecados com o seu colírio, ungindo os teus olhos para que você veja. E por esta palavra você está enxergando que você caiu. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende e volte à prática das primeiras obras. Hoje o bom samaritano está te levando para a hospedaria. Ele está te levando para a casa dele. O Espírito de Deus vai te levar na casa do Senhor. O Espírito de Deus vai te levar na casa do oleiro. E lá você vai saber as palavras de Deus. Ele vai curar, te limpar dos teus pecados. Ele vai te limpar das tuas iniquidades e vai te colocar um novo coração. Porque Ele conhece a tua sinceridade e a tua verdade. Ele vai te dar estrutura espiritual. Ele vai te dar força para você voltar a caminhar. Ele vai te dar força. No versículo 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E o versículo 24, o versículo que confirma estas palavras que Deus me colocou. Ela confirma nesse versículo: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Expurga-me até dos que me são ocultos. Me ajude a colocar para fora, meu Pai. Até aqueles pecados que são ocultos, que eu não consigo enxergar, não consigo lembrar, não consigo ver. Mas que o Senhor venha me ajudar a colocar para fora. A colocar diante da luz que é Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Dobre os teus joelhos. Glória a Deus. Pai Santo e glorioso, foi uma palavra um pouco extensa hoje, mas é a palavra que o Senhor nos trouxe, meu Pai, neste dia, para falar conosco. Pai Santo e glorioso, o Senhor que sonda os nossos corações e que conhece todos os nossos caminhos. Foi pregada a Tua palavra, Senhor, e não voltará para Ti vazia, mas prosperará naquilo pelo qual foi enviada. Que o Senhor venha levantar, meu Deus, o caído, e levar para a sua hospedaria, para vir tratar, meu Pai, destas almas que estão doentes, fracas, que saíram dos Teus caminhos, que se desviaram, que foram para outros lugares, que aproveitaram a pandemia para justificar seu próprio caminho. Mas que o Senhor, neste dia de hoje, neste dia que esta pessoa está ouvindo esta palavra, possa completar a obra, trazer de volta para a tua casa, trabalhar neste coração, na sua estrebaria, como o bom samaritano fez com aquela alma que foi ali assaltada. Pai Santo e glorioso, muitos foram assaltados, muitos foram roubados pelo inimigo. Diz a tua palavra que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E aquele homem, meu Pai, foi roubado, foi assaltado, foi machucado. Quantos que foram machucados, que foram roubados, enganados pelo inimigo, e usou homens para machucar, para ferir. Mas o Senhor Jesus, como um bom samaritano, veio, pegou aquele homem, levou para a estrebaria,
levou para aquele lugar, meu Pai, para aquele hotel no tempo de hoje, levou para aquele lugar ali, deixou que ele ficasse hospedado e que ali ele se alimentasse, que ele fosse cuidado das suas feridas. Assim o Senhor faz na nossa vida, tira nós deste mundo e nos leva para a tua casa, e lá o Senhor trata com as nossas almas, com a nossa vida espiritual, material. O Senhor prepara tudo até que o Senhor volte. E um dia o Senhor vai voltar, Pai. Um dia o Senhor vai voltar, Senhor Jesus, e vai nos levar para a tua glória, para que estejamos contigo por toda a eternidade. Porque o Senhor é o bom samaritano, é o nosso pastor e nada nos faltará. Será o nosso guia até a morte. Pai Santo e justo, fortaleça cada um que ouviu esta palavra. Dá força, Senhor. Tira, meu Pai, desta fraqueza. Tira deste charco de lodo, deste embaraço de pecados. Esta pessoa que está presa em grilhões, preso na pornografia, preso na droga, na maconha, no cigarro, na bebida, em jogos, em prostíbulos. Ô Santo Deus, quebra os grilhões, meu Pai, desta pessoa que já não aguenta mais esta vida, que quer se livrar do pecado, como um jovem gadareno que era lançado no fogo, lançado na água, que vivia nos cemitérios, como um jovem lunático que o inimigo lançava no fogo, lançava na água. Esta pessoa já não aguenta mais, Pai. Ela precisa do teu socorro, Deus. Socorre, Pai. Estenda as tuas mãos. Salva esta pessoa, por amor do teu santo nome, Pai. Queira receber esta voz de oração, meu Deus, que nós pedimos a Ti, em um só Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que és bendito para todos sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus, permaneça na vida de cada um de vós. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal que Deus tem preparado no YouTube para ouvir as palavras que o Senhor Deus tem colocado ali. Nosso canal do YouTube é Servo de Deus Cláudio Martins. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória, porque é Ele quem nos capacita a cada dia, é Ele quem nos mantém de pé. Nós só estamos de pé pela sua misericórdia. Fiquem todos na santa paz de Deus. Amém.